Não há nada mais trágico nesse mundo do que saber o que é certo e não fazer. Que tal mudarmos o mundo, começando por nós mesmos? Eu vou orar. Bom dia, Claudinha, graça e paz, minha amada. Bom dia, Denise, Adriana, graça e paz, minha querida. Estamos para a honra e glória do Senhor em mais uma live de oração. Mães que oram. Bom dia, Damares, graça e paz, sejam muito bem-vindas. Para a honra e glória do Senhor, nós hoje estamos na nossa 23ª live de oração, Mães que oram. Bom dia, Sula, graça e paz. Bom dia, Valnice. Bom dia, Carvalho Solange, sejam muito bem-vindas. Nós sempre começamos as nossas lives com a nossa oração. Bom dia, Pricunha Silva, graça e paz, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ruth. Bom dia, Jaqueline, graça e paz. Essa é a nossa live de oração, Mães que Oram. Bom dia, Andréia. Bom dia, Marisa Moura. Graça e paz, minha amada. Para a honra e glória do Senhor, nós hoje estamos na nossa 23ª live de oração de 2025. Bom dia, Brenda. Mães que oram. Mães, avós. Bom dia, Raquel Carvalho. Seja muito bem-vinda, minha amada. Esse é um tempo que a gente tem aprendido juntas a declarar a palavra sobre a vida da nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, porque filhos, eles não são só filhos quando eles são bebês, nem quando eles são dependentes de nós. Bom dia, mochila de Thalita, coisa linda te ver aqui. Filhos, eles são pequenos, bebês, grandes, casados, eles se tornam avós e eles continuam sendo filhos. Bom dia, Jaque. Filhos é uma dádiva do Senhor. Filhos é um presente, é uma herança que Deus coloca nas nossas mãos. Bom dia, Maria Jaqueline. E Deus coloca nas nossas mãos para que nós possamos exercer uma mordomia. A mordomia de cuidar, de educar, de moldar um caráter. Porque naquele grande dia, o Senhor vai pedir conta desse presente, desse talento que são nossos filhos e nossos netos, que Ele tem colocado na minha e na tua mão. E as nossas lives de oração, ela tem nos alinhado a esse propósito do Senhor. Porque nós, enquanto mães, enquanto avós, mães biológicas, mães do coração, avós biológicas, avós do coração, temos a missão de orar, de zelar, de cuidar dos nossos filhos. Há 8 anos o Senhor me deu a graça de me tornar avó biológica. Mas antes de ser avó biológica, o Senhor tinha me dado a graça de ser avó do coração. O Senhor me deu uma netinha quando ela ainda ia fazer 3 anos. E nós caminhamos juntos, eu vi ela crescer, caminhei com ela, com a sua mãe. Era minha neta do coração, era a neta que tinha ciúme da vovó, era a neta que estava sempre com a vovó, que lembrava sempre da vovó Neide. Érica Nolasco é o nome dela. Hoje ela já está uma moça, ela está fazendo curso técnico de enfermagem, linda do Senhor. E eu sou grata ao Senhor, porque eu sempre dizia e digo que quando a Érica me adotou como vó, eu a adotei como neta. Foi um treinamento para que eu fosse avó. Foram muitos anos passeando. Gente, eu ia
para lançamentos de livros da Larissa Manoela. Eu fui com a Érica, levar a Érica pro Barra Shop. Um sábado, enfrentei uma fila gigantesca de quase meio-dia, mas com aquela alegria de avó com ela, sabe? Eu olho para as fotos, isso foi lá em 2014, 2015, e quando eu olho, eu vejo toda a preparação do Senhor para esse tempo de ser avó biológica. Vamos orar em nome de Jesus para nós começarmos a nossa live Mães que Oram. Bom dia, Fabi, bom dia, Irani, bom dia, Lorena, bom dia, Smith Oliveira. Sejam muito bem-vindas à nossa live de oração. Bom dia, Eliana. Bom dia, Nelinete, graça e paz. Vamos orar, amadas, para nós começarmos a nossa live em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Paizinho, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso, Tu és fiel, Senhor. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertencem a Ti. Paizinho, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai, e nos colocamos, Senhor, na Tua dependência. Pai, de nós mesmos nós nada podemos fazer. De nós mesmos, Senhor, nós nada temos para oferecer. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu não és só o nosso pastor, Tu és o nosso pastor, Senhor absoluto da minha vida. Ah, papai, obrigada. Obrigada, Senhor, por estar nesta manhã, Pai, de pé, respirando, Senhor, quando tantos já desceram à sepultura. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar junto com as minhas irmãs, Senhor, aprendendo a orar, a declarar a Sua palavra sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, sobre a nossa casa. Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Pai. Pai, Tu és aquele que sonda o nosso coração, Senhor. Esquadrinha o nosso coração, Pai. E se nele houver algum caminho mau, Pai, em nome de Jesus, nos coloca no Teu reto e eterno caminho. Pai, Tu és santo, 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 santo. E nesta manhã, nós trazemos cativo em obediência a Ti, Senhor, todo o nosso pensamento. Pai, nós sabemos que as nossas lutas não são contra carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Mas nós também sabemos, Senhor, que as armas da nossa milícia, que as armas da nossa luta, Pai, não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortaleza, destruindo todo conselho, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Paizinho, o Senhor tem nos equipado nesse tempo, Pai, e tem nos levantado como guerreiras de oração, como soldadas de oração, Senhor, atalaias de oração, de um exército de mães e avós, pais que oram pelos seus filhos e pelos seus netos. Pai, nós Te pedimos, em nome de Jesus, fortaleça-nos, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. De nós mesmos, Pai, nada podemos fazer, mas em Ti, Senhor, somos mais do que vencedores. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre no meu coração, no coração de cada uma das minhas irmãs, as que estão ao vivo, as que verão no gravado, independente de tempo, de ano, que elas também sejam fortalecidas por Ti, Pai. Nesta manhã, meu Senhor da glória, nós acolhemos em oração, Pai, o coração daquelas mães, Senhor, que se encontram, Pai, abatidas, entristecidas, Senhor, pela perda dos seus filhos, por enfermidade ou por distanciamento. Paizinho, eu oro nesta manhã pela vida do pequeno Tito, Senhor, aquele menino de 8 anos, Pai, que se encontra com aquele câncer, Senhor, no tórax.
Pai, no dia 19 de agosto, o Tito completou mais um ano de vida para a glória do teu nome. Pai, nós colocamos sob os seus cuidados santos a vida do Tito. Não só a vida do Tito, Pai, mas a vida de todas as mães que estão sofrendo, a vida de todos os filhos que se encontram enfermos, Senhor. A vida daquelas crianças, Pai, que em algum lugar do nosso Rio de Janeiro, do nosso Brasil, da nossa nação, Pai, se encontra oprimida, sendo maltratada, Senhor, ou esquecida. O Senhor não esquece. O Senhor não esquece, Pai. Guarda, Pai. Livra, Pai. E assim como o Senhor chamou Mateus para te seguir, Pai, chama aquele que se encontra desviado dos seus caminhos, Senhor. Traz ele de volta para a rota, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nós oramos a Ti, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, crendo na vitória, porque oramos e cremos. Pai, obrigado. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Bom dia para você que entrou quando nós estávamos orando. Sirlene, mamãe Maria Alice, Adriana Holanda, Shalom, graça e paz. Seja muito bem-vinda à nossa live de oração Mães que Oram. Eu sou a Neide Cassiano e eu faço parte do Ministério Satisfeita, faço parte da equipe do Ministério Satisfeita e faço parte da equipe de intercessão do Ministério Satisfeita. E essa é a nossa live de oração, que acontece toda quinta-feira às 9 horas da manhã. Amadas, quando nós aprendemos a orar, nós descobrimos que orar é amar. Quando nós aprendemos a orar, quando nós aprendemos a interceder, nós descobrimos que orar é amar. Orar é um ato de ternura. Orar é um ato de ternura. Porque a oração que fazemos pelos outros, ela é chamada de intercessão. A oração que fazemos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, a oração que fazemos por outra pessoa, ela é chamada de intercessão. E a intercessão, queridas, ela é a forma mais sublime e perfeita de orar. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos um intercessor, que é o nosso sumo sacerdote. Jesus intercede por nós junto ao Pai. A intercessão, amadas, ela é a forma sublime e perfeita de oração. Ao descobrirmos, ao aprendermos a orar, descobrimos que orar é amar. Ela é a intercessão, a oração intercessória, ela é a forma maior da expressão do amor. Eu mostro o meu amor quando eu tenho a sensibilidade de orar, de interceder por alguém, independente de quem seja. Eu não preciso conhecer. Quando Deus traz aquele peso de intercessão por uma alma, a gente ora, porque a intercessão é a forma mais sublime de amar. Ao aprendermos a orar, descobrimos que a oração é amor. Quando nós intercedemos por alguém, nós vencemos nosso egoísmo e possibilitamos a intervenção de Deus na vida de outras pessoas, na vida de nossos filhos, nossos netos. Minha irmã, ore por seus filhos, interceda pela salvação e pela libertação deles e de todos os filhos do coração do Pai. Quando oramos, nós possibilitamos o agir de Deus na vida daquela pessoa por quem intercedemos.
No dia 19, eu falei para vocês que o Tito é uma criança que a gente está orando por ele. Ele completou mais um ano de vida. E no dia 19, eu, Neide Cassiano, completei 68 anos, para honra e glória do Senhor. E quando eu estava orando, na minha primeira oração de agradecimento ao Senhor, eu disse: Senhor, os maiores presentes que eu quero e que eu preciso ganhar é oração. Esses são os presentes mais valiosos. Eu recebi muitas orações online, mas 2 amigas muito especiais, muito queridas, que têm um lugar reservado na parte nobre do meu coração. Elas sentaram comigo para tomar um café. Era só um café da tarde. E elas oraram por mim, pela minha vida, agradecendo a Deus por mim. Amadas, a oração é a forma mais sublime, mais perfeita de amar alguém. E confesso para vocês que de todos os meus presentes, todos os meus mimos, esses foram os presentes que eu mais amei. Seria só uma tarde de um café, mas essa tarde ela entrou noite adentro. Nós nos reunimos às 4 horas da tarde. Já ia dar 9 horas e nós ainda estávamos sentadas dentro do café, orando e agradecendo ao Senhor. Eu tenho certeza que quando você ora, você está imprimindo no seu filho, na sua filha, no seu neto, na sua neta, as suas digitais de mãe de oração, de vó de oração. Obrigado, minha querida Cris, a graça e paz, querida, seja muito bem-vinda. E nós temos caminhado nesse ano de 2025, aprendendo a declarar a palavra de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Porque a palavra do Senhor diz: quantas são as promessas de Deus, todas têm nele o sim, portanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Essa palavra está lá em 2 Coríntios 1:20. Por isso, amada, nós oramos, nós cremos, porque a palavra diz: porquanto são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus. Tudo que oramos, por todos que intercedemos, tem no Senhor o sim, e nele também o amém, para a glória de Deus, por meio do nosso intermédio. Olha isso, amadas. As nossas orações têm o sim do Senhor e tem nele o amém, para a glória de Deus, pelo meu e pelo seu intermédio. Quando nós intercedemos por nossos filhos, pela nossa casa, temos do Senhor o sim e o amém, porque nós oramos a palavra, oramos as promessas do Senhor, oramos a vontade do Senhor. A oração, amadas, ela é um privilégio daqueles que estão sob a aliança da graça. A oração é um privilégio que todos aqueles que estão sob a aliança da graça têm. Devemos orar sempre conscientes de que estamos sob a aliança da graça de Deus. Aleluia! Nós devemos orar sempre confiante, crendo que estamos orando sob a aliança da graça de Deus. Por isso,
quando oramos a palavra, quando oramos as promessas contidas na palavra do Senhor, nós temos o sim e o amém daquele que é todo poderoso para a glória dele, por intermédio de nós, Somente os filhos da aliança podem se dirigir ao Pai em espírito e em nome de Jesus. É a promessa que nós temos. A promessa que Jesus deixou para você, deixou para mim. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Nós oramos a palavra porque oramos a promessa. E quando oramos, temos o sim e o amém do Senhor, porque oramos em nome de Jesus. E oramos a palavra dele. Os filhos, minhas irmãs, eles são um presente do Senhor. Eles são uma recompensa do Senhor. É o que diz Salmo 127:3. Quando o Salmo diz que os filhos são herança do Senhor, eles são recompensa do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Os nossos filhos são heranças do Senhor. O amor da mãe se revela na oração. O nosso amor por nossos filhos, por os nossos netos, ele se revela na oração, amada. A oração, quando aprendemos a orar, nós descobrimos que orar é amar. Quando aprendemos a orar, descobrimos que orar é amar. O amor da mãe se revela na oração. Por isso precisamos da oração, queridas. Porque o nosso amor se revela na oração. Os filhos, eles são imperfeitos, dado a pais imperfeito. Os filhos são imperfeitos, dado a pais imperfeito. Por isso precisamos da oração, para que Deus nos ensine como criá-los, como guiá-los no caminho que eles devem andar. Nós precisamos da intervenção do Senhor, da intervenção do Espírito Santo para poder criar os nossos filhos, porque eles são imperfeitos, dado a nós, mães imperfeitas. Porque o Senhor, Ele não nos chamou para ser perfeitas, Ele nos chamou para ser mães rendidas, obedientes a Ele. Aquelas que oram, que perseveram na oração, porque é através da oração que Ele nos guia, que Ele nos ensina, que Ele nos instrui como criar os nossos filhos, os nossos netos. É através da oração, amados. É através da oração. A vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos, dos nossos descendentes, estão sob a aliança da graça. Por isso devemos orar com fé, humildade, persistência e ousadia, nos baseando na aliança e nas promessas do Senhor. Nós entramos no Santo dos Santos, amadas, com perseverança, com humildade, com ousadia, orando, porque nós cremos naquele que fez a promessa. O meu filho, o seu filho, os nossos netos, eles são imperfeitos, dado a nós, mães e avós imperfeitas, que buscamos na oração como criar os nossos filhos, como educar os nossos filhos. Por isso a Bíblia está repleta de instruções de como eu e você devemos criar nossos filhos e nossos netos. Bom dia, Cabeque. Bom dia, Cris. Bom dia, Marilene. A Bíblia está cheia de instruções, de promessas, de como nós devemos educar os nossos filhos, criar os nossos filhos, porque eles são heranças do Senhor e nós, enquanto mordomas, temos que cuidar deles. Temos que dar todo o suporte, toda a segurança. E nós não vamos achar isso nos livros. O único livro que vai nos ensinar é esse daqui, ó.
A palavra do Senhor. A palavra do Senhor, minha amada. É ela o nosso manual de vida que nos instrui. Baseado nas promessas de Deus. Tu saberás que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, o Deus que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Nós estamos sob a aliança da graça. Nós somos mães e avós da aliança, aliança da graça de Deus. E Deus, o Senhor Deus, é Deus, Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Amada, nós precisamos ensinar nossos filhos e nossos netos a amar ao Senhor e a temê-lo, porque essa é a segurança. Nós precisamos ensinar nossos filhos e netos a amar ao Senhor e a temê-lo, porque o amor a Deus, a obediência a Deus é um muro de proteção. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos no Antigo Testamento que as cidades eram fortificadas, elas eram cercadas por um muro que as protegia do inimigo. E hoje, amadas, eu e você somos as construtoras desse muro de proteção, ensinando nossos filhos a temer ao Senhor e a amá-lo, porque é aí que está a proteção dos nossos filhos, dos nossos netos. Salmos 33, versículo 18, versículo 19, a palavra do Senhor diz, Salmos 33, versículo 18 e versículo 19. Olha o que a palavra do Senhor diz. Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Minha irmã, ensinar os nossos filhos, os nossos netos, a amar ao Senhor, a temê-lo, a obedecê-lo, é um muro de proteção. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Quando nós ensinamos o temor do Senhor aos nossos filhos. Bom dia, Tereza Cristina, graça e paz, saudade, minha amiga. Quando ensinamos os nossos filhos, os nossos netos, a temer e a obedecer ao Senhor, a amar ao Senhor, eles têm um muro de proteção. Não é a irmã Neide que está dizendo, é o nosso manual de vida. Salmos 33, 18 e 19. Obrigado, Valnice, querida. Obrigado. Bom dia, Carmen. Seja muito bem-vinda, querida. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Meu Deus, isso é tremendo. Isso é tremendo, minha irmã. Isso é tremendo. Precisamos ensinar o temor do Senhor aos nossos filhos. Nós somos salvos pela graça, amadas, mas não foi de graça. Mas nós estamos sob a aliança da graça. A Bíblia, ela nos ensina, nos instrui. Lá em Deuteronômio, no capítulo 22, versículo 6. Vamos ler Deuteronômios 22. Deuteronômios 22, capítulo 8. Perdão, Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 8. Deuteronômio. Olha o que a palavra do Senhor diz. Quando edificar
edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém, de algum modo, cai dela. Eu vou ler mais uma vez para você. Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 8. Quando edificares uma casa nova, quando construíres uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. A Bíblia diz, bom dia Bruna, graça e paz. A Bíblia diz que eu e você somos casa de Deus. Então, quando Deuteronômio 22:8 está dizendo, quando edificar é construir. Quando construíres uma casa nova, quando você casar, quando você construir a sua família, bom dia minha querida. Quando você construir uma casa nova, quando você construir uma família nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair dela. Quando nós lemos essa palavra, ela é uma instrução do Senhor muito profunda. É uma instrução do Senhor muito profunda, porque a palavra do Senhor diz que nós somos casa de Deus. Irmã Neide, nós somos casa de Deus, somos, minha irmã. Nós somos casa de Deus. Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Aleluia! Nós somos casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Aleluia! A minha Bíblia, nessa versão, ela diz assim: Cristo, porém, como filho em casa, como filho em sua casa, a qual casa somos nós? A qual casa somos nós? Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. A Bíblia está dizendo que eu e você somos casa de Deus. E quando lemos aqui em Deuteronômio 22, versículo 8, quando você construir uma casa nova, quando você construir uma família nova, quando você edificar uma família, sabe, quando você casa, quando você gera, quando você tem filhos, quando você fizer uma casa nova, faça um parapeito. Agora presta atenção, faça um parapeito, não é em qualquer lugar que a Bíblia está me instruindo a fazer um parapeito. Faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre você, sobre a casa. A palavra está me instruindo que quando eu tenho filho, quando eu tenho uma família, quando eu construo uma família, eu tenho que construir um terraço para protegê-los. Eu tenho que construir um terraço para protegê-los. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? É que lá, a casa dos antigos de Israel, as casas, elas não eram de 2 andares. E o parapeito, construído, o terraço, ele não era construído em qualquer lugar, era lá no telhado. Quando a gente constrói um terraço, geralmente a escada é dentro de casa, não é? Pois eles construíam a escada do lado de fora.
A escada não era construída dentro da casa. A escada para o terraço era construída por fora. Sabe o que isso me chama atenção? Que o que vem de fora não tem que entrar direto para minha casa. Que eu tenho que resguardar meus filhos, meus netos, com tudo que está vindo de fora. Que aquilo que vem de fora não vai entrar na intimidade da minha casa, não vai entrar na intimidade da minha sala, onde eu me reúno com os filhos. O povo de Israel nesse tempo, eles se reuniam no terraço para todas as atividades em família e para a comunhão. Preserva a intimidade da tua casa, preserva a intimidade do teu lar. A escada era construída por fora para o terraço. A visita, ela ia lá para o terraço. Ela não vinha de imediato para dentro do lar deles. Elas não entravam na intimidade. O terraço era o lugar onde os judeus faziam as suas atividades em família e onde eles tinham comunhão. Você tem atividade em família com seus filhos ou com seus netos? Você se reúne para comunhão, para tomar um café, para almoçar, para brincar, para fazer o culto doméstico. E o culto doméstico não precisa passar de 15 minutos, não. Eles tinham essa preocupação. Eles tinham essa preocupação. E o parapeito, o muro, era para proteção, para evitar que os filhos se machucassem. Nós precisamos criar um muro de proteção em volta dos nossos filhos, dos nossos netos, para evitar que eles caiam e se machuquem. Amadas, quantos filhos machucados, quanto pai e mãe chorando pela perda dos seus filhos que estão machucados, porque muros não foram criados, parapeitos não foram erguidos. A instrução da palavra é bem clara. Quando edificares uma casa nova, quando você fizer a sua família, quando você edificar a sua família, construir a sua família, far-lhe-ás no terraço um parapeito. No terraço, então quer dizer que é acima. Deuteronômio diz também: encuca nos seus filhos a palavra do Senhor, em casa, sentada à mesa, andando no caminho, de tarde, de manhã, de noite, almoçando, tomando café, levando para a creche, levando para a escola, no caminho da EBD. Encuca na cabeça, na mente dos seus filhos o temor, o amor pelo Senhor. É uma proteção. Salmos 33, 18 e 19. O Senhor livra eles, livra a alma deles da morte, livra eles da fome. O Senhor os guarda. Nós somos responsáveis. Nós temos na nossa mão a herança do Senhor. E o Senhor nos instituiu como mordomas dele para cuidar dos nossos filhos e dos nossos netos. O muro de proteção evita que eles caiam, que eles se machuquem. Isso é um alerta para nós, enquanto pais, enquanto mães, quanto ao cuidado que devemos ter. Porque se nós olharmos para a realidade atual, nós vemos quantos perigos nossos filhos correm, nossos netos correm. E esse perigo entra para nossa casa, vem para a sala, vai para o quarto, fica na intimidade do quarto deles. Quantas mães não olham o que seus filhos estão vendo na sua internet, no seu celular? Quantas tragédias nós temos tido desprazer de ver e de falar. Quantas mães. Essa semana aqui no Rio de Janeiro, uma família perdeu uma filha brutalmente. São tantas. Eles moravam numa comunidade e quando as filhas ficaram mocinha, uma das filhas
começou a namorar um rapaz que estava no tráfico. E com medo, os pais mudaram daquele bairro, vieram para um outro bairro. Essa menina passou daquela fase, cresceu, estudou, estava ali, sabe, crescendo na vida, não conhecia Deus, mas estava ali. Ela já tinha comprado o seu próprio apartamento e ia se inscrever agora para a aeronáutica. Mas no final de semana ela decidiu ir a um baile funk. E ela foi a um baile funk. E o traficante que um dia namorou ela quando ela era menina, ele era chefe lá da comunidade dele. E ele veio atrás dela e foi nesse baile. E a encontrou. E ela não quis ficar com ele, ela não quis namorar, ela não quis sair com ele. E ele a pegou, a violentou, espancou. E quando ela estava semi-morta, ele colocou ela no portão da casa dela. Os pais, o pai e a mãe, pegaram, levaram para o hospital. Mas ela já chegou lá morta. 22 anos. 22 anos. Ela já chegou no hospital em Realengo, morta. Nós precisamos criar muros de proteção ao redor dos nossos filhos, dos nossos netos. Porque a palavra do Senhor diz, cuidado, o diabo, o inimigo das vossas almas, ele anda ao derredor de vocês, procurando quem ele possa tragar. A palavra do Senhor é vida, sim, Crisa. A palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor é um escudo e fortaleza. Nós precisamos erguer fortalezas para estar cuidando dos nossos filhos. É o que o Salmo 33, 18 e 19 nos ensina. Sabe por quê, minha amada? Porque o mundo tem um ditado que diz: você não pode reclamar da bagunça que o vento provocou na sua sala se você saiu e deixou a janela aberta. Eu não posso reclamar da bagunça que o vento provocou na minha sala se eu saí e deixei a janela aberta. Esses dias tem ventado muito aqui no Rio de Janeiro. Ontem aqui em Santa Cruz ventou muito. E eu desci do meu quarto para almoçar e deixei a porta do meu quarto, que dá para a rua, aberta. E quando eu voltei, o piso do meu quarto é branco. Tava negro de poeira. Em cima da minha cama tava cheio de poeira, cheio de cascalho preto. Eu não pude reclamar, sabe por quê? A bagunça foi o vento que fez. Mas eu vi que estava ventando e eu deixei a janela aberta. Nós precisamos crescer, levantar muros. Nós precisamos levantar muros ao redor dos nossos filhos. Porque eu não vou poder reclamar se alguém cair do terraço. Porque eu não construí o muro, como a Bíblia está me instruindo. Nós precisamos criar muros, levantar muros. Porque nos dias atuais, esse versículo, minha irmã, é um dos mais necessários, porque aqui nós precisamos, nós temos um alerta de um perigo, mas não é da suspeita, não. Nós temos um alerta de um perigo que existe. O celular é muito bom, mas é um perigo. As redes sociais são um perigo. Uma menina de 13 anos morreu essa semana também com um desafio pela internet. E 15 coleguinhas estavam ao vivo assistindo esse desafio. É o desafio do desodorante. Os pais conseguiram pegar ela com vida, mas ela morreu no hospital. Não resistiu, o coração dela não aguentou. 15 adolescentes assistindo pela internet esse desafio e essa morte. Nós precisamos criar muros de proteção aos nossos filhos. E precisamos nos proteger para proteger os nossos filhos. Porque quando nós lemos, a palavra diz assim, ó: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço,
para que você não traga culpa de sangue sobre a casa. Eu sou a casa e eu preciso me proteger. Eu preciso me proteger. Quando Salomão diz lá em Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho. Isso significa que os pés daquele que ensina, que os pés daquele que indica o caminho já estão firmados, estabelecidos no caminho. Eu e você, minha irmã. Os nossos pés têm que estar estabelecidos, firmados no caminho, para que possamos nos proteger e proteger os nossos filhos. A Bíblia nos instrui sobre isso. A Bíblia nos instrui sobre isso. Na parábola que Jesus conta, lá em Mateus 7, do 24 ao 27, onde o Senhor fala que o homem prudente edificou, construiu a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Veio o vento, veio a tempestade, as circunstâncias, e essa casa permaneceu firme. Mas o imprudente construiu a casa dele sobre areia. Na primeira tempestade, no primeiro vento, ela desmoronou. Amadas, a Bíblia não está dizendo que nós não vamos ter aflições. Mas a Bíblia também diz, tem de bom ânimo, porque Ele, o Senhor, o teu Pai, o meu Pai, Ele venceu o mundo. E nele nós somos mais do que vencedoras. A gente pode chorar, mas o choro, como já dissemos, ele tem data de validade. A Bíblia diz que o choro tem data de validade. Ele dura só uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. O choro tem data de validade. Se aconteceu algo, se teve uma enfermidade, se teve um problema, se teve um deserto, chora, levanta, enxuga a sua lágrima, porque o choro tem data de validade. O choro vai durar só uma noite, a alegria vem pela manhã. Como mulheres, como mães, como avós sensata, nós precisamos construir a nossa casa na rocha que é Cristo. Os nossos pés, para ensinar no caminho, eles precisam estar firmados e estabelecidos no caminho. É uma parábola que Jesus nos ensina. 2 tipos de construtores. Qual construtores nós temos sido? Qual construtores nós temos sido? Porque Deuteronômio 22:8 é uma instrução para preservar a vida. É uma instrução para preservar a intimidade da família. Essa instrução sobre o parapeito, ela é encontrada só aqui. E se refere à casa lá no antigo Israel. Irmãs, essa escada que só tinha acesso pelo lado de fora da casa, ela tem que nos despertar para algo muito importante. Nós temos cuidado das interferências que estão entrando dentro da nossa casa. Nós temos cuidado das interferências que têm tocado nos nossos filhos. Nós precisamos, amada, nós precisamos construir os muros, nós precisamos livrar os nossos filhos. Deus, Ele olha continuamente para os seus. Deus olha continuamente para a sua casa, para os seus filhos, para os seus netos. É a palavra do Senhor quem diz lá em Deuteronômio 11:12. A palavra do Senhor, Deuteronômio 11:12 diz: terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Olha isso. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Os olhos do Senhor estão sobre a sua casa. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos. Construa o parapeito
no terraço para a proteção da sua família. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Eles estão sobre nós para saber se nós estamos exercendo a mordomia de cuidar dos nossos filhos. Precisamos, quando oramos, quando intercedemos, nós precisamos crer e viver nas promessas de Deus. Nós somos desafiadas todo dia, irmãs, a orar pelas novas gerações. A promessa que Deus tem na palavra dele, ela nos garante bênçãos, mas nós temos que regar essas promessas em oração. Deus me prometeu, mas não é porque ele me prometeu que eu e a minha casa, se eu crer no Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu vou ficar sentada, deitada em berço esplêndido, esperando acontecer. Não, amadas. Eu vou construir a estrada por onde essa promessa vai passar. Porque interceder, orar pelo seu filho, é pavimentar a estrada aonde a promessa do Senhor vai passar. Eu vou pavimentar, porque quando essa promessa chegar ao meu filho, a estrada está pavimentada. Eu não posso deixar o meu filho ao Deus dará, porque eu tenho uma promessa, porque eu sou crente, então ele também será. O meu pastor sempre diz: filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, irmã Neide. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos. É bíblico, minha irmã, é bíblico. Os olhos do Senhor continuamente estão para os seus. Deuteronômios 11:12. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Desde o princípio até o fim do ano. Terra que cuida o Senhor nesta vida. Tudo que temos, amadas, veio de Deus. Tudo que temos é de Deus. Tudo que temos é de Deus. Deus, ele nos mostra em várias passagens da Bíblia o quanto ele cuida de nós, da nossa terra, da nossa família, de uma maneira especial. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente. Isso é um zelo. Isso é um zelo especial. Continuamente. E se você lê esse versículo, depois tu lê esse versículo. Eu não sei qual é a sua versão, mas na minha versão ele está dizendo assim, ó: Deus cuida continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Que maravilha! O Senhor estava falando com o povo que ele tirou lá do Egito. Minha amada, Deus olha tudo que se passa na terra, mas olha para seu povo com zelo especial. Deus cuida de nós constantemente, desde o princípio até o fim do ano. É consolador saber que Deus está sempre envolvido em tudo de bom e de mal que acontece. A missionária Elizabeth Elliot disse: Deus nunca prometeu resolver nossos problemas, nem responder às nossas interrogações. Ele prometeu estar conosco sempre. Deus nunca prometeu resolver problemas, resolver os meus problemas, os nossos problemas, nem responder às nossas interrogações. Sabe quando a gente pergunta: Deus, por que isso? Deus não prometeu que ele responderia às minhas perguntas, às minhas interrogações, mas ele me prometeu: vou estar com vocês sempre, até a consumação dos séculos. Está na Bíblia, está lá no Evangelho de Mateus. Deus prometeu que estará conosco sempre, até a consumação dos séculos, minha irmã. Construa um muro em volta da sua casa nova, porque nós somos casa de Deus.
Hebreus 3:6, versão King James atualizada. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança no qual nos gloriamos. Minha amada, quando a Bíblia nos instrui para construir um muro no terraço, tudo começa em cima. Tudo começa em cima. Comece a construir. Comece a construir um terraço para que ninguém da sua casa, nenhum dos seus filhos, caia e se machuque. Os israelitas, eles construíram suas casas. E esse terraço mencionado, ele é feito em cima do telhado, onde a família se reunia para todo tipo de atividade, lazer e comunhão. A instrução aqui é que eu e você precisamos construir um terraço em volta dos nossos filhos, nossos netos, através da oração, do ensinamento da palavra, da meditação da palavra. Precisamos construir casa nova, firmada na rocha, que é Cristo Jesus, contando os bem-feitos, as maravilhas do Senhor. O que você pensa sobre Jesus e o que você ensina a seus filhos sobre Jesus é o que vai fortalecê-los para a hora da tempestade. O que você conhece, o que você sabe sobre Jesus e o que você passa para seus filhos é o que vai fortalecê-los. Salmo 33, 18 e 19. Amadas, se de todas as palavras que foram ditas aqui hoje, você não se lembrar, lembre-se. Duas passagens bíblicas, Deuteronômios 22, 8, Salmo 33, 18 e 19. É a base para livrarmos os nossos filhos de tudo aquilo que tem vindo para destruir, para derrubá-los do terraço e deixar nas nossas mãos culpa de sangue. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor nos trouxe para compartilharmos hoje. Antes de orarmos, eu quero te fazer 2 convites. O primeiro convite é para que você esteja na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, na live Jesus e as Mulheres da Bíblia com a Ana. Na terça-feira, a live é às 10 horas. Na quinta-feira, nossas lives de oração é às 9 horas. E quero te convidar para você estar conosco no próximo retiro, o 8º retiro do Ministério Satisfeita, que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de setembro, no sítio Manancial, aqui no Rio de Janeiro, Piraí, na Dutra. Não é no centro do Rio de Janeiro, é mais para a zona rural, é em Piraí. Será um tempo de muita busca, um tempo de renovo do Senhor, porque nós vamos estar reunidas no secreto com o Senhor. Ainda temos vaga. Se eu não me engano, semana passada, eu acho, não sei se foi sábado ou sexto sábado, a Nilza disse que ainda tinha 7 vagas. Então, se você se interessar, pode pagar com Pix, pode pagar com cartão, pode parcelar. Venha e você não vai se arrepender. Venha passar esse tempo maravilhoso em reunião com outras, unidas com outras mulheres de tantos lugares. E como você é uma mãe que ora, eu quero te pedir, continue orando pela vida do Tito, pela vida do Tito, pela vida da família do Tito. O Tito é uma criança de 9 anos. O Tito, ele tá com câncer no tórax. A sua mãe é uma médica pediátrica oncológica.
Nos ajuda em oração. Sim, Valnice, santas expectativas. Ai, quero te pedir também. A minha amiga Valnice, ela vem com a caravana que vem de Juiz de Fora. E a líder da caravana de Juiz de Fora é a minha amiga Elisete Cerqueira. Quando você orar pelo Ministério Satisfeita, ore pelo retiro e ore pela caravana que vem de Juiz de Fora. São mais de 20 mulheres e elas ainda estão no processo de vir, para que Deus, em nome de Jesus, toque no coração das minhas irmãs, para que elas venham e seja assim como a Valnice, cheia de santa expectativa para chegar no retiro. Amém? Amados, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus, e pela sua casa. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, por Tu seres o nosso Pai, a nossa rocha forte, a nossa fortaleza, o Deus da nossa salvação. Paizinho, obrigado, porque as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor, são a causa de nós não sermos consumidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido um muro à volta de nós. O Senhor tem sido um muro construído no terraço, Senhor, dos nossos lares, Pai, para a nossa proteção, para a proteção dos nossos filhos. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo tão precioso, onde aprendemos, juntamente com as nossas irmãs, Senhor, a declarar a palavra, a aprender, através da palavra, a construir um terraço de proteção, a construir no terraço o parapeito de proteção para os nossos filhos e nossos netos. Pai de amor e Pai de bondade, em nome de Jesus, Senhor, fortaleça-nos, Pai. Fortaleça-nos, Senhor, com a sua alegria, para que possamos, Pai, todos os dias, colocar um tijolinho nessa construção do parapeito, Pai, porque essa construção é feita dia após dia. Essa construção, Pai, nós sabemos que ela é feita dia após dia, e que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, colocar um tijolinho nessa construção a cada dia. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida da minha família, obrigado pela vida das minhas irmãs, obrigado pela família de cada uma das minhas irmãs, Senhor, aquelas que estão ao vivo, aquelas que ouvirão, assistirão depois, Pai, que as bênçãos do Senhor alcance cada lar, Pai, aqui representado, que estará representado por todas as mães, avós e pais que verão essa live no gravado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua paz que transcende todo o entendimento inunde o lar de cada uma das minhas irmãs, hoje e em qualquer tempo que essa live for vista. E que a Tua paz que transcende todo o entendimento esteja no meu lar, no lar dos meus filhos, não só hoje, mas todo sempre, em nome de Jesus. Nós te oramos, crendo na vitória, Pai, porque oramos em nome do Seu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Pai, obrigado. Amém. E graças a Deus. Amém, amadas. Graças a Deus. Eu agradeço a companhia de todas vocês e eu aprendo cada dia mais com vocês. Até a próxima terça-feira, às 10 horas, na live com a Ana. E na quinta, às 9 horas, na live com a Neide Cassiano. Amém? Deus as abençoe. A paz. Obrigado, Deus.